Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso Intensivão Enem. Meu nome é Túlio Henrique, acadêmico do IF Goiano Campus Ceres. E continuando o nosso cronograma de conteúdos, hoje falaremos sobre parasitoses. Lembrando que vocês podem pausar o vídeo a qualquer momento para fazer anotações necessárias. Então pessoal, o Enem sempre costuma manter um padrão em suas provas e no que cobra ao longo dos anos. Em biologia, doenças sempre tendem a aparecer em um formato de questões mais valorizadas. Dentre elas, temos muitos em comum no Enem e outros vestibulares as parasitoses. Bora falar um pouquinho sobre elas? Então, pessoal, as parasitoses são as doenças mais comuns do mundo, atingindo cerca de 25% da população, e a maioria delas estão diretamente relacionadas às populações vulneráveis pela precariedade sanitária e a pobreza. Então, as parasitoses são doenças causadas por parasitas. O sufixo -ose na medicina quer dizer doença ou manifestação causada por. Exemplos da virose, causada por vírus, bacteriose, causada por bactérias, a micose, causada por fungos. O mico é uma palavra grega que remete a fungos, tá, galera? E para começar, pessoal, o que são esses parasitas, então? Bem, os parasitas são classificados por todo e qualquer organismo que vive em associação com outro organismo. Estabelecem entre eles uma relação de parasitismo. O parasitismo, por sua vez, é um tipo de relação ecológica interespecífica entre espécies diferentes. E nela apenas um dos indivíduos é beneficiado, enquanto o outro é prejudicado. Vamos ver aqui mais adiante quais são os tipos de parasitas. Os parasitas são classificados pela necessidade de um hospedeiro, que pode ser os obrigatórios, são aqueles que só conseguem sobreviver quando associados a um hospedeiro. Os vírus são um exemplo clássico desse tipo de parasitas, tá? Os facultativos são aqueles que não dependem obrigatoriamente de um hospedeiro para sobreviver, podendo optar por parasitar algum organismo ou permanecer como os indivíduos de vida livre. As bactérias e animais parasitas possuem caráter facultativo, mas à frente vamos ver um pouco mais sobre eles. Os protelianos é um tipo específico de parasitismo no qual o parasita é obrigatório na fase larval, mas somente facultativo ao atingir a fase adulta. Algumas vespas depositam seus ovos no interior de outros animais que os eclodem, e as larvas se alimentam desses animais até atingir a fase adulta. Quando sai do corpo, o hospedeiro ele começa a ter uma vida livre. Tem aquela questão do facultativo, mas depende da fase dele. Aonde esses organismos vão se parasitar dentro do outro organismo, né? Então aqui a gente vai ver um pouco da localização. Existem 3 tipos de localizações. A primeira dela, a endoparasita, que são aqueles que se hospedam ou se alojam no interior do organismo do hospedeiro. Os vermes, como as lombrigas e as solitárias, que se alojam no interior do intestino dos mamíferos, são um bom exemplo, tá? Os ectoparasitas são aqueles que se fixam na superfície do corpo do hospedeiro, não sendo encontrados no interior do organismo. Um exemplo de ectoparasita é o carrapato, que se fixa na pele de outros animais. Tem também, galera, a questão das micoses, tá? Geralmente as micoses de pele, ela vai estar localizada, né, previamente na parte superior do indivíduo. E, por último, as hemoparasitases, ou parasitoses. É um tipo específico que se aloja na corrente sanguínea do hospedeiro. Aqui a gente tem como exemplo o Trypanosoma cruzi, que é responsável pela doença de Chagas. Aí, pessoal, a gente vai ver mais a seguir que as parasitoses que mais aparecem no nosso dia a dia, consequentemente nas partes de maior exame de seleção das universidades, que aqui no caso a gente vai tratar do Enem. O tema é amplo e frequente nas questões de biologia da prova de ciência da natureza. Ele pode abranger desde males causados por vírus até aqueles que provocados por vermes. As bacterioses, protozooses, viroses, verminoses e todas essas terminadas em ose entram na conta. Além disso, veremos também as medidas profiláticas, que nada mais são do que a forma de prevenir tal doença. Vamos começar aqui, galera, pela ascaridíase. É a parasitose mais comum do mundo, provocada pelo parasita Ascaris lumbricoides, a famosa lombriga. É causada pela ingestão de água ou de alimentos contaminados com os ovos do parasita. Em vários casos, é assintomático e a doença passa despercebida, e em outros, a migração das larvas através do pulmão pode causar inflamação, com sintomas de irritação brônquica, e os vermes adultos ficam no interior do intestino, que podem causar cólicos abdominais,
náuseas e irritação do sistema nervoso. A profilaxia, ou seja, uma forma de prevenir a doença, nada mais é que o saneamento básico e uma educação sanitária. A tenise, também conhecido como solitária, é uma infecção dos intestinos por vermes parasitas adultos do gênero Taenia. A causa se dá pela ingestão da carne de boi e a de porco, contendo as larvas de Taenia. É um verme achatado que pode medir até 9 metros de comprimento, sendo o maior verme que existe. E esse verme ele pode eliminar até 50 mil ovos por dia dentro do organismo, tá, pessoal? Pode causar fadiga, irritação, anorexia, náuseas, dor abdominal, perda de peso, diarreia e constipação. A gente faz para prevenir esse tipo de doença. Novamente, saneamento básico e educação sanitária, além da ingestão de carnes de boi e de porco bem cozidas. Aqui, galera, a gente tem a certicicose. Ela é provocada também pela Taenia, aqui no caso a Taenia solum, e a diferença é que é causada pela larva em forma de cisto, tá? Ela é transmitida através do consumo de alimentos contaminados com os ovos da Taenia, que aqui no caso é o chamado cistos. Também pelo consumo da água contaminada e ainda o homem com teníase pode haver a autoinfecção. Os sintomas são determinados pela localização das fezes, das larvas. No tecido subcutâneo e na musculatura, produz dores e fraqueza muscular. Nos olhos acarreta cegueira e no cérebro causa epilepsia e até loucura. Quando atinge o cérebro, causa a neurocerticose, que é a forma mais grave da infecção. Aqui, pessoal, eu falei da fezes, é porque eu confundi aqui na parte de cima um pouco da parte da autoinfecção. Se um ser humano já tem a teníase, outro ser humano pode se contaminar também por contato da fezes. Caso pise descalço, ou contaminado no rio, se um ser humano defecta no rio, outro pode se contaminar da mesma forma. Aqui, como a gente tem a profilaxia, também novamente o saneamento básico e a educação sanitária, além da gestão de carnes de porco e de boi bem cozidas, assim também como aqui na nossa anterior da teníase. Aqui mais adiante, temos a doença de Chagas. É provocada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Os vetores, ou seja, aqueles que causam a transmissão, são os insetos chamados barbeiros. Apresentam sintomas como lesão no miocárdio, com crescimento do coração e alteração no ritmo cardíaco. Pode chegar a ser fatal, viu, galera? Profilaxia, extermínio dos vetores, ou seja, dos barbeiros. Temos aqui a esquistossomose, também é uma doença conhecida como barriga d'água, provocada pelo parasita Esquistossoma mansoni. É transmitida pela penetração ativa das larvas, denominadas cercárias, eliminadas pelo vetor o caramujo de água doce, pertencente aos gêneros Planorbis ou Astrolorbis. A penetração das larvas na pele pode provocar dermatite e urticária. Durante a migração da larva pelo organismo, ela pode provocar até lesões no pulmão, acarretando bronquite e pneumonia. O verme adulto vive nos vasos do sistema porta-hepático, ou seja, no fígado, provocando flebite e obstrução de pequenos vasos. Os produtos das excreções podem produzir lesões no fígado, no intestino e no baço. A gente pode, ter como medida profilática para essa doença eliminação do caramujo transmissor, e também é fundamental o saneamento básico e a educação sanitária para evitar a contaminação da água pelos ovos do parasita. Aqui, pessoal, a gente tem a AIDS, a famosa SIDA, como sigla da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, causada pelo vírus da HIV, ou o vírus da imunodeficiência humana. A transmissão ocorre por relações sexuais, por agulhas, seringas, material cirúrgico contaminados com sangue e secreções. Também transfusões de sangue, da mãe para o filho, através da placenta. O vírus ele invade e destrói os linfócitos, que são uma das nossas células imunes, causando deficiências no sistema imunológico. O organismo do afetado fica vulnerável a infecções oportunistas, como a pneumonia, tuberculose e outras. Ou seja, pessoal, a pessoa, se ela acaba morrendo por ser aidética, ela não vai morrer necessariamente por estar com vírus, mas sim por conta do que ele pode causar, ou seja, destruir o seu sistema imunológico. Assim, você pode ser atingido por outras doenças, como foi dito aqui mais acima. Essas outras doenças que podem matar o organismo, consequentemente, todo ser humano. A profilaxia. Uso de camisinha nas relações sexuais,
uso de seringas descartáveis, esterilização do material cirúrgico e controle adequado nas transfusões de sangue. A ancilostomíase, também conhecida como amarelão, causada pelo verme Ancylostoma duodene e o Necator americanus. A transmissão ocorre pela penetração ativa das larvas através da pele humana. Produz no homem anemia intensa, variando a gravidade conforme o grau de infecção. Pode ocorrer também palpitações cardíacas, vertigens e distúrbios gástricos. A profilaxia, saneamento básico e educação sanitária, e principalmente o uso de calçados, dado que as larvas penetram principalmente através dos pés. Temos a seguir a leishmaniose, causada pelo protozoário Leishmania brasiliensis. A transmissão ocorre pela picada do mosquito palha. Ocorre a formação de lesões ulcerosas no rosto, braços, pernas e também necrose dos testículos. Profilaxias, combate ao agente transmissor. Pessoal, esses aqui que a gente viu até agora são os que têm a maior ocorrência no Enem. A gente ainda tem outras bacterioses, viroses, micoses. Vou passar mais adiante para vocês, como material de apoio, uma lista com a maioria dos transmissores que a gente tem, como preveni-los e o que eles causam. Vocês ficar ligados também para estudar para o Enem. Então, pessoal, como que cai no Enem? Como que o Enem aborda? A prova pode escrever, por exemplo, situações de certas regiões brasileiras que têm maior incidência das verminoses, o que é comum no interior. O Brasil é muito grande, então não basta que o aluno saiba o que acontece somente à sua volta. O primeiro passo, então, é ir atrás de notícias e reportagens veiculadas na mídia. Assim vocês ficam por dentro de todo tipo de doença que pode acontecer por todo o nosso Brasil. O Enem traz muito da realidade brasileira e menos dos contextos internacionais. Por isso, é importante que o estudante fique atento aos surtos epidemiológicos nos últimos 3 anos e acompanhe dados públicos, como da Organização Mundial de Saúde, dos estados e das empresas brasileiras que tratam o assunto. Além de textos que deem um panorama da situação brasileira, o candidato terá que ter conhecimento sobre as formas de transmissão e de profilaxia dos parasitas. Por isso que eu disse para vocês que eu vou passar um material de apoio que vai ser de grande ajuda para vocês estudarem. Além disso, o enunciado também pode pedir para que o aluno indique quais as medidas, né, que o governo deve adotar, que também é uma medida profilática, pode adotar para reduzir o surto e tratá-lo, além de ações que a própria população deve tomar para prevenir a doença, o que também não deixa de ser uma profilaxia. Então, galera, bora resolver uma questão? Vamos lá. Essa questão caiu no Enem de 2012. A doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida por insetos conhecidos como barbeiros ou chupanças, dependendo da região que a doença é tratada. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é, letra A, o consumo de carnes de animais silvestres, que são hospedeiros do vetor da doença. B, a utilização de adubos químicos na agricultura, que acelera o ciclo reprodutivo do barbeiro. C, a ausência de saneamento básico que favorece a proliferação dos protozoários em regiões habitadas pelos humanos. Letra D, a poluição dos rios e lagoas com pesticidas que exterminam o predador das larvas e insetos transmissores da doença. Ou letra E, o desmatamento que provoca a migração ou desaparecimento dos animais silvestres nos quais os barbeiros se alimentam. Então, pessoal, lembra que entra uma questão que eu comentei no início, que a prova ela tem a questão da intersexualidade e que pode entrar outros temas da biologia? Aqui vem a questão da teia alimentar e cadeia alimentar. Por que eu estou dizendo isso? O que acontece quando você desmata uma determinada área? Os animais que vivem lá vão acabar morrendo. Então, o animal, ou inseto, ou parasita que seja, que se alimente desse animal que morreu, ele vai ter que se locomover para outra área para começar a parasitar outro tipo de animal, ou predar outro tipo de animal. E aqui, como animal, a gente está tratando majoritariamente o ser humano. Então, o que acontece? A alternativa mais correta seria a letra E, o desmatamento que provoca a migração ou desaparecimento do animal silvestres, o quais o barbeiro se alimenta. Ou seja, se você desmata uma área
e o barbeiro ele estava lá se alimentando de determinado animal, ele não vai ter mais esse animal para se determinar, para se alimentar, esse barbeiro ele vai fazer o quê? Ele vai começar a migrar para dentro das cidades, ou locais próximos ao local onde foi desmatado. Quem vai estar nesses locais? A maioria das vezes vai estar a gente, ser humano. Se a gente está lá, o barbeiro vai vir se alimentar do nosso sangue. O que acontece? Quando ele se alimenta do nosso sangue, quando ele fica lá parado, ele pode defecar. É através dessas fezes, que ele vai liberar esses parasitas. Eles vão entrar na nossa corrente sanguínea e aí começa todo aquele ciclo. Vai chegar até o coração e pode ser tal. E é isso. A gente encerra por aqui. Como vocês podem ver, o Enem não é tão difícil. Basta que a gente leia o enunciado e procure a resposta que mais se adequa ao questionamento. É só prestar bastante atenção. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E um grande abraço. Até a próxima. Lembrando que as dúvidas podem ser tiradas tanto no nosso Discord quanto no nosso grupo do WhatsApp. É isso aí. Até mais.